Vamos aqui para uma série de exercícios de funções, limite de funções envolvendo o infinito, né? Ou dado um x tendendo e o resultado vai ser infinito ou não. Vamos fazer esta sequência de exercícios. Alguns exercícios acabam aqui que talvez tenhamos feito em algum momento, um ou outro item, mas vamos fazer. O que que você faz? Quando você chegar nesse vídeo, se for seu último vídeo que vai ser na sequência do curso, você faz os exercícios depois, vai aqui e comprova, verifica se você acertou, tá bom? Mas eu vou deixar aqui tudo resolvido. Então, um ou outro item vai ficar repetido dentro daquilo que nós fizemos. Mas a ideia é que você faça esses exercícios e aí depois abra o vídeo e compare. Ou seja, tenta fazer depois, pausa o vídeo e verifica, faz e tenta verificar se acertou. Ok? Então aqui, olha, limite, vamos fazer tudo amarelo. Tá? Então é aqui, ó, limite da função, que é a raiz quadrada de x, para x tendendo a mais infinito. Lembrar que mais infinito é para a direita, na reta. Então, cada vez maior o x, maior o resultado. Portanto, isso tende a mais infinito. Era e menos infinito. Vai chegar no momento que, mesmo começando num valor positivo, um local na reta positiva, mas vai para a esquerda, vai chegar um momento que vai ficar negativo. Então, se aqui é negativo, não vai ter raiz. Então, isso aqui é um famoso não existe. Ok? Era isso aqui, limite para a mesma função quando x tende a pela direita. Né? Tende a zero pela direita. Então você imagina que você vai jogar zero pela direita. Imagina aqui, ó, você pegar cada vez mais próximo de zero. Imagina você pegar isso aqui, por exemplo, que cada vez ele vai aproximando de zero pela direita. E aí você vai substituir ali e calcular a raiz. Então imagina a raiz quadrada de 0 ponto, ou só ponto, 0,001. O que vai acontecer com este cara, com esse resultado? Aí você pega e faz assim, raiz quadrada de 0 ponto. Aí enche de 0, põe 1. O que vai acontecer? Este cara aqui vai tender a zero. Então você imagina que por mais que aqui vai se aproximando, vai aproximando de zero, quando você extrai raiz quadrada, ele vai aqui aumentar essa diferença. Tá? Mas conforme você vai aumentando essa distância entre 1 e a quantidade de zeros, isso aqui tende a zero. Então, você imagina você coloca aí na calculadora, né? 0 ponto, aí enche uns 10 zeros e coloca 1. Tá certo? Cada vez mais próximo de zero, o resultado aqui também vai ser próximo de zero. Aqui, pela esquerda, não existe. Por que não existe? Olha, lembra? Aqui é raiz quadrada e aqui negativo não existe. Esse aqui existe, não é isso? Raiz cúbica, não importa o que eu tenho aqui, existe. É ímpar. Isso aqui dá menos infinito. Por quê? Olha, cada vez aqui maior, só que no sentido negativo, mas é maior, é grande. Isso é o resultado cada vez maior, só que negativo. Elevado a x. Quando x é mais infinito, isso aqui também é mais infinito. Uma vez maior, não é isso? E quando é negativo? O x tende a negativo, lembra? Quando eu tenho a elevado a menos n, a gente já fez isso, né? Inverte isso aqui, vai ficar o quê? 1 sobre a elevado a n. Perfeito? Opa, era n, era n, é n. N é n, né? Era, não é 2. Lembra? Você inverte a base, inverte o sinal do expoente. Então, fica elevado a n. Não esqueça dessa propriedade, não é isso? Não esqueça. Então, aqui vai ficar negativo. Você vai inverter, vai ficar 1 sobre e elevado a positivo. Então, isso aqui tende a zero. Não entendi. Como não entendeu? Olha só. Eu vou substituir. Não vai ficar elevado a menos infinito? Então, vai inverter. 1 sobre e elevado a infinito positivo, que é o que aconteceu ali.
Tá certo? Então vai dar zero. 1 dividido por alguma coisa cada vez maior, isso tende a zero. Esse daqui é diferente daquele? Não, ó. Aqui é positivo. Então, quando eu substituir, vai ficar negativo. Então, esse cara também é zero. Concorda? Aqui é negativo. Aqui é negativo. Quando você substituir cada vez negativo aqui, vai ficar positivo. Então, isso aqui vai ficar mais infinito. Certo? Ok? Então, olha lá, vai ficar negativo, você vai aplicar, vai dar 1 sobre, vai tender a zero. Aqui também é positivo, quando eu substituir vai ficar negativo. Aqui é negativo, fica positivo. Então, vai dar mais infinito. E esse daqui era quando eu tenho limite de 1 sobre x quadrado para x tendendo a zero pela direita. O que vai dar? O que você imagina que vai dar? Eu imagino isso aqui vai dar mais infinito. Por que era? Você imagina você pegar próximo de 0, 0, 0, 1, elevado ao quadrado. Vai ficar menor ainda. 1 dividido por esse cara aqui cada vez menor, isso aqui cada vez vai ficar maior. É quantidade. Seria a mesma ideia. Você divide uma barra de chocolate em 2 pedaços. Divide em 50, não vai dar 50 pedaços? Não vai aumentar? Então você vai diminuindo o pedaço, vai aumentando a quantidade. É isso. Aqui, x tendendo a infinito. Ó, 3 dividido por alguém cada vez maior. Isso tende a zero. Aqui mudou? Não mudou. Isso também tende a zero, mesmo porque não tem menos zero. Ó. Não importa ser mais ou menos infinito. Aqui vai ficar cada vez maior e uma constante dividido por um cara cada vez maior tende a zero. E não existe menos zero. Uhum. Olha mais. Vamos aqui para de azul. Isso é infinito. Aqui é um polinômio. Como é que a gente faz? A gente pega e faz isto daqui, ó. Tá? Mais infinito. E quando é, né, limite tendendo a infinito de um polinômio, você pega a expressão, né, aquela parcela onde a variável tem maior expoente. Perfeito? Que é o caso aqui. Podia estar em qualquer lugar, toma cuidado. Pega com sinal e tudo. Porque não existe soma de infinito, subtração do infinito. Perfeito? Então, isso aqui vai ficar limite para x tendendo a mais infinito. E quando você substituir o mais infinito, isso aqui fica o quê? Isso aqui é resolução direta, né? Não tem que simplificar, opa, conversando, explicando, né? Da idade, né? Opa. Então, quando o x ali tende a mais infinito, aquilo tudo tende ao quê? Mais infinito. Mas não dá a mesma coisa se eu tivesse feito direto? Dá. Não sei quem sabe, mas fica uma leitura aqui, tomar cuidado que não existe a soma e subtração, tá ok? Aqui é a mesma coisa, você vai ter o quê? Limite para x tendendo a menos infinito. Você vai pegar aqui o que tem maior expoente, a parcela onde aparece a variável com maior expoente. E aí o que acontece está aqui, né? O maior expoente está aqui. Aí você aplica, né? Isso aqui vai dar o quê? Menos infinito. Ó, toma cuidado, hein? Por que menos zero? Olha, aqui vai cada vez para a esquerda negativo, só que elevado ao quadrado é positivo. Com esse menos de fora, fica menos. Esse outro vai ficar limite para x tendendo a menos infinito. Aqui você vai pegar o maior, tá? A parcela onde a variável aparece maior o grau. E aí você aplica, aqui é negativo, certo? Quer dizer, aqui é ímpar, aqui é negativo, então tudo isso aqui vai dar menos infinito. Por quê? Porque elevado ao cubo fica negativo, tá certo? Então, x cada vez maior, elevado cada vez maior, né? Aqui embaixo, como é que fica? Limite para x tendendo a menos infinito, e a expressão onde é maior, eu pus a mesma coisa quase, né? Menos 4x elevado ao quadrado, coloca no parênteses só por causa do menos, e aí isso vai dar o quê?
Aqui vai dar positivo, mas tem um menos aqui. Portanto, isso aqui também é menos infinito. Perfeito? Olha lá, temos mais. Agora, deixa eu mudar de cor um pouquinho, vou ficar esse amarelão aqui. Aqui eu tenho o quociente. Tá? Lembra? Não existe infinito sobre infinito. Ó, infinito sobre infinito, ele é indeterminado. Ok? É indeterminado. E neste caso, quando está envolvendo infinito, a gente trabalha com simplificação algébrica. Este caso, sim, não é L'Hopital. Então, a gente faz o quê? Ó? Limite para x tendendo a mais infinito. Se você não colocar o mais, também está certo. Você vai pegar a parcela de maior expoente lá em cima, então 2x à terceira, e vai colocar embaixo a mesma coisa, ó, em cima o que tem de maior, embaixo o que tem de maior, a variável, né, o maior expoente. Mas pega toda a parcela, certo? E o que acontece? Se eu substituir infinito, vai ficar infinito sobre infinito. Não existe. É indeterminado, na verdade, tá certo? E aí a gente faz o quê? Uma simplificação algébrica, ok? Simplificação algébrica. Fica aqui mais infinito. E aí, simplificar algebricamente, o que acontece com isto? Ó, 3x à terceira, aqui é x à quarta, fica 1x aqui, x elevado a 1. Então, de tudo aquilo ali, fica isso aqui. Ó. Lá em cima fica 2, que é o que sobrou, e aqui embaixo fica quem? 3x, porque é x à quarta, fica o x elevado a 1. Agora sim eu aplico o limite, porque não vai dar mais indeterminado. 2 sobre alguém, se alguém cada vez maior, esse cara tende a zero. Perfeito? Aqui. Isso vai dar limite. É quociente, é função quociente e envolve limite infinito? Geralmente vai acontecer isso, tá? Você vai fazer o trabalho que a gente vai fazer aqui, porque vai dar indeterminado. Primeiro que não existe soma, subtração de infinito, infinito mais alguém, tá? Então, isso aqui vai dar, eu vou pegar lá em cima, 4x à quarta sobre 3x à quarta, ok? Perfeito? E aí, o que acontece? Eu vou simplificar, porque não existe, né, o tal do limite, ó, infinito sobre infinito. Aqui eu simplifico, né, porque x à quarta por x à quarta, a gente simplificou, ficou limite para x tendendo a mais infinito, e neste caso aqui ficou 4 sobre 3. Ficou uma constante. E o limite de uma constante é a própria constante. Beleza? Legal. Vamos ter mais aqui, ó. Tá? Opa, repetiu aqui? Não, não repetiu não. Aqui vai ficar limite x tendendo a menos infinito, ok? Aí pega o maior sobre o maior, mesmo caso, tá? 4x à quarta sobre 3x à quarta. Mas não é igual aquilo ali? Calma, vai ser igual sim, o resultado. Mas lembre-se que aqui tem o menos infinito. Nesse caso, não mudou nada, né? Não mudou nada. Então, aqui, ó, x à quarta com x à quarta, a gente simplifica. E aí a gente tem o limite de uma constante, que você já pode colocar aqui, tá ok? Se você tiver com preguicinha de fazer, já pode determinar o resultado. Então, isso aqui vai dar 4/3. Veja, não importa o que eu tenho aqui, né? Neste caso aqui dá igual. Sim, neste caso dá igual. Por quê? Porque aqui são iguais, né? E aí, simplificando, ficou constante, o limite de uma constante é a própria constante. Mesmo que se fosse aqui negativo um número, ao substituir daria igual. Perfeito? Vamos para esta última desse slide. Então, eu tenho aqui o limite, aqui eu tenho uma raiz. Como é que eu faço com raiz? Não, como é que eu faço? É o mesmo processo, tá? Lembrar que existe outra maneira de fazer, mas essa é a mais simples, acredite. Acredite. Você precisa da técnica e precisa dos resultados. Então, lá em cima, você vai pegar
A parcela que tem maior grau no x, que vai ser o x à quarta na raiz. Embaixo, 2x ao quadrado, que só tem isso aqui. Não tem outro, né? Ok? Aí você tem limite para x tendendo a mais infinito. Ok? E aí o que, que você faz? Aqui embaixo não tem, por enquanto, nada o que fazer. Vai ficar 2x ao quadrado. E lá em cima, o que, que você faz? Olha aqui, ó. Aqui não é 2? Simplifica o 2 da raiz, que é raiz quadrada, por 2 aqui, ó. 4 por 2 dá 2. Perfeito? E aí você faz o quê? Ó? Vai ficar x elevado ao quadrado. É o que sobrou disto daqui. E ainda você não pode aplicar limite, porque vai dar indeterminado. Então, você tem que trabalhar mais um pouquinho. Então, vai ficar x tendendo a mais infinito. Ok? E aí, o que acontece? Você simplificando aquilo ali, né? Você simplifica, ó, x quadrado por x quadrado. Aqui sobrou 1, aqui sobrou 2. Então, você tem 1 sobre 2. Perfeito? Que é o que sobrou ali. E o limite de uma constante é a própria constante. Vamos ver o que tem mais? Tem mais, tem mais. É o último slide, não é muita coisa, né? Vamos pegar aqui um azulzinho. Mesma coisa aqui, quer dizer, mesmo trabalho, né? Vai ficar limite para x tendendo a mais infinito. Pega ali a raiz quadrada e tudo do que tem maior aqui no expoente, toda a parcela, nesse caso é x à sexta, embaixo 3x ao quadrado. Lembrar que não posso aplicar o limite, porque vai dar, né? Aqui em cima não pode ter soma de limite, tem que pegar o maior sobre o maior. Aí eu tenho aqui que se eu aplicar limite, vai dar infinito sobre infinito, que é indeterminado. Então, eu não posso fazer isso. Ok? Isso não deve, não vai ser feito. Vamos simplificar isso aqui, ó. Aqui por 2 e aqui por 2 dá 3. Então, neste caso, ficou lá em cima o x à terceira, né? X à terceira. Embaixo continua 3x ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó, limite para x tendendo a mais infinito. E o que é que vai ficar era lá em cima? Vamos usar de simplificação. Olha só, aqui eu tenho x quadrado. Se eu simplificar com um x quadrado aqui, fica 1 ainda. Então, naquele caso, lá em cima, ficou x elevado a 1, embaixo ficou 3. Certo? X elevado a 1 em 3. E aí, olha o que acontece. Eu tenho infinito sobre 3. Então, isso aqui continua mais infinito. Perfeito? Hã? Legal, né? Vamos mais. Ó, limite para x tendendo a mais infinito. Aí eu pego o maior de cima, que é x à sexta, sobre o maior aqui embaixo, que é x à terceira. Aí a gente não pode aplicar limite primeiro aqui porque não tem soma de limites, sobre soma de limites, né, de infinitos, quer dizer, de infinitos. Tá? Aqui a gente faz o quê? Aqui, ó, por 2 e aqui por 2 é 3. Perfeito? Então, o que é que vai restar aqui? Limite para x tendendo a mais infinito. E o que é que sobrou aqui? X à terceira sobre x à terceira. Eu podia fazer direto você, quem sabe? Eu fazer passo a passo, né? Aí eu simplifico, olha o que aconteceu. X à terceira com x à terceira, tudo isso aqui vai dar 1. E aí eu já posso, sim, claro, colocar o resultado. Já que aqui deu 1, deu uma constante, e o limite da própria constante. Quer dizer, o limite de uma constante é a própria constante, acabou ali. Perfeito? Que aqui é o único que sobrou aqui. Tá? Vamos lá para cá, olha, aqui é direto, né? Aqui é ímpar, aqui é x, aqui é menos infinito. Então, isso dá menos
infinito. Perfeito? Porque aqui é cada vez maior negativo, mas aqui é ímpar, tem raiz. Aqui é positivo, aqui é ímpar, então aqui vai dar mais infinito. Aqui é par, aqui é menos infinito. Então o limite dessa função, raiz quarta de x, quando x tende a menos infinito, isso não existe. Perfeito? E aqui está repetindo, me parece, né? Isso aqui é ímpar, aqui cada vez maior negativamente, isso aqui é menos infinito. Acho que até repetiu. Perfeito? Então está aqui diversos exercícios resolvidos envolvendo o infinito, né? Como eu falei lá no início do vídeo, para, né? Cada slide para, dá uma pausa, né? Tenta fazer e depois confere. Tá ok? Então, sucesso aí no teu curso, no que você precisa aprender, para você galgar aí o espaço que é de direito é seu por merecimento. Então, abraço